o caso do suposto assédio infantil que teria sido flagrado e divulgado nas redes sociais de Wesley Safadão, um famoso cantor e artista brasileiro. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje falaremos então sobre o caso do pastor André Vitor, que está sendo aí acusado e noticiado como tendo praticado um suposto assédio, um suposto abuso contra uma criança. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha o nosso vídeo. Vocês verão nesse vídeo uma análise do pastor André Vitor. Irão perceber que durante todo o vídeo defesa ele apresenta uma argumentação deflexiva e de afastamento verbal. Em momento algum ele se diz ali de forma direta ou explica de forma direta por que ele realizou aquele abraço ou até por que as mãos dele, um adulto, um maior de idade, tocaram os seios, as regiões íntimas de uma garota, uma criança menor de idade. Esse suposto assédio, como a gente já falou, teria sido flagrado em vídeo e divulgado nos stories de Wesley Safadão num momento de descontração. Vale lembrar que a própria família e amigos do Wesley Safadão e também de André Vitor já vieram a público deixar claro que, na visão deles, o pastor André Vitor não tem nenhuma relação com o que está sendo acusado. Vieram então em defesa do pastor André Vitor. Além de tudo isso, você verá uma análise das expressões faciais do pastor André Vitor, como por exemplo, uma microexpressão de medo quando ele vai se referir aos pais da criança que estão ali ao lado dele, e verá também uma breve análise da linguagem corporal dos pais da criança quando vão defender André Vitor. E vale lembrar que esse vídeo é apenas uma análise. Eu não sou senhor da razão, muito menos juiz de nada. Estamos apenas tentando entender a situação. Veja agora então o corte do Metadata Podcast, onde eu, juntamente com mais especialistas na área da segurança, da psicologia e da criminologia, analisamos e destrinchamos o vídeo de defesa do pastor André Vitor. Acompanhe. Vamos lá. Que loucura eu ter que vir aqui fazer um vídeo como esse, mas vamos lá. Hoje eu acordei com uma notícia revoltante, absurda, indigna, que me embrulhou o estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li. É muito interessante esse estilo verbal, né? Como ele realmente tem uma característica bem padrão. Tá pregando. Parece que o cara tá pregando. O cara tá tipo assim, né? Você pisou no pé do cara e não fala. Ele fala assim: você pisou no meu calo e aquele calo acabou com a minha vida nesse momento. Mas enfim, isso parece ser um comportamento padrão. Eu fui ver os vídeos desse cara pregando. O estilo dele verbal parece ser isso. Se o cara fala isso toda hora, todo dia, pode ser considerado um estilo padrão. Agora, não precisa ser nenhum mágico, nenhum neuromágico para observar que ele não vai entrar em nenhum momento no vídeo em assuntos diretos. Ele só vai usar afastamento verbal, o vídeo inteiro. Pegaram um vídeo totalmente fora de contexto, onde nós estávamos tendo um final de semana precioso, com amigos mais chegados que irmãos, e uma quase sobrinha minha, que é filha dos meus amigos preciosos, que inclusive estão aqui comigo agora. Que é uma quase sobrinha. Isso é um valor moral. Não, é tipo assim, cara, quer ver? Teve um exemplo. Então, meus irmãos, ela é uma quase sobrinha de sangue. Deve ser isso. Vamos ver se você é o bichão mesmo. Que emoção é essa? Ó, se liga. Se você colocou raiva, você acertou. E essa aqui é o quê? Se você colocou surpresa, você também acertou. E se você quiser treinar diariamente análises de expressões faciais, é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor. Esses e outros muitos mais exercícios. Me segue lá no Instagram, @metaforando.vitor. Vem treinar comigo. Meu, como ela está acostumada a receber de todos nós, e ela se sente protegida, amada, e ela não por desconforto, mas porque estava ali numa euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do Tiru e ela vai comemorar, brincar isso, se afasta e... Ó, perceba que em nenhum momento ele fala do fato das mãos dele tocar os seios dela e da genital dele ficar muito próxima das zonas erógenas do corpo dela. Ele explicou por que ela se afasta, que é mais ou menos o que nós havíamos pensado, mas não explicou por que ele abraça. Sim. Eu queria que ele explicasse. Não foi abraçar ela pra falar um negócio, ouviu ela que era uma brincadeira. Eu fui lá e abracei. Falei, vai lá e joga a torta naquele ali.
que houvesse é um comportamento que ninguém tem ali. Algum contexto para tentar se defender da situação ali. Eu puxo a minha camisa. E eu puxo a camisa porque eu travo uma luta contra a balança. Tá. Eu travo uma luta contra a balança. É o que eu falei, o cara não fala ai, ele não fala dieta, ele fala, eu travo uma luta contra a balança. É muito esquisito, cara. Em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso. Vocês vão ver em fotos que eu vou postar nos stories, que eu fico atrás dos meus amigos. Às vezes eu coloco uma almofada na minha frente, puxo a... Vamos lá, vamos separar por partes aqui. Eu quero fazer eu quero fazer uma análise de discurso dele. Primeiro, quando ele dá a explicação, a justificativa do que acontece, da situação, contextualmente faz muito sentido, lógico, o monitoramento de realidade dele faz muito sentido. A forma que ele tá falando faz muito sentido, eu poderia até descartar como afastamento verbal, porque ele fala assim, ele é um pastor, ele prega, se você vê os vídeos dele, ele fala dessa forma. O que mais? Quando ele fala que a guria tava ali animada pra festa, a gente chegou nessa suposta conclusão, faz muito sentido, lógico, também. Quando ele fala da camiseta, a gente tem uma suposta linha de base, o próprio gesto que ele faz aparece ali nas fotos, é o mesmo gestinho pelo lado, né? Não é nenhum gesto, não é nenhuma idiosincrasia variada. Tudo isso faz sentido, lógico. O que não é explicado, em nenhum momento ele fala do porquê aquele abraço. Tá? Exato. Que é o mais estranho. Sim. Tudo que ele fala ali faz muito sentido, o monitoramento de realidade dele faz muito sentido. Só que perceba como ele pega, ele fala, ocorreu um abraço, ela estava feliz no meu abraço, amparada, e aí eu abaixei a camiseta. E aí ele conecta o abraço com a camiseta, e aí na camiseta ele vai lá e eu tenho uma luta contra a balança, e eu me sinto desconfortável, e eu abaixo, e lá, e lá, e lá. Só que ele faz essa conexão pulando o fato de que um adulto abraçar uma criança de 10, 12 anos de idade que seja, encostando no seio dela mais de uma vez, é um comportamento curioso, né? Um comportamento que pode gerar um estranhamento óbvio e gera ali um questionamento gigante. Sim. Eu acho que isso pode ser uma orientação do advogado, e ainda que ele seja inocente ou que seja culpado, não importa, isso pode ser uma orientação jurídica de que, olha, dá uma resposta aí para acalmar a massa. Mas, porque, imagina, ele dar explicações detalhadas sobre o que aconteceu não dá benefício nenhum dele. Aham. Jurídico não, mas de imagem, né? Eu acho que falta explicar o porquê que ele foi abraçar ela, qual que era o contexto. Não, tava na brincadeira, ele foi falar alguma coisa, faltou o contexto do porquê que ele foi fazer aquele gesto. Ah, não vi que abracei ela, nem percebi que relou no peito dela, nem passou pela cabeça. Ele não faz isso, né? Ele não faz. Como você deve saber, eu leio vários livros, eu me informo bastante e também foi com base na leitura que eu cheguei onde eu estou hoje. E você pode ler todos os livros que eu leio e recomendo nos meus vídeos e ainda conseguir eles com preços muito bons e grandes descontos. É só ir na descrição desse vídeo que os livros que eu recomendei estarão lá. Clique, aproveite o desconto e compre. Leia! Um artigo que eu posso trazer para discussão, se eu não me engano, é o The Voice of Deception, do Anole com a Rita Titieri, que fala, né, que o empreendimento de termos de afastamento verbal, né, a famosa deflexão, a pessoa ficar esquiva no discurso, e fazer menção a termos jurídicos, está mais associado a uma manipulação da narrativa do que uma verdade espontânea. Então, eu posso falar isso. Ponto. Meu peso, isso se afasta e eu puxo a minha camisa. E eu puxo a camisa porque eu travo uma luta contra a balança. E em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso. Vocês vão ver em fotos que eu vou postar nos stories, que eu fico atrás dos meus amigos. Às vezes eu coloco uma almofada na minha frente, puxo a camisa pela questão do peso, não por maldade, que só os maldosos e que tem demônio nos olhos viram. E hoje eu tô aqui não para me posicionar pelas pessoas que me... Olha, aquilo que a gente falou aquela hora. Demônio sempre leva a culpa. Nunca os obriguei a fazer nada. Pois é. Ele vai lá e tira o foco da situação, ele não explica desse abraço, por que ele abraçou ela, ele simplesmente fala assim, não, teve um abraço, aí do nada, a camisa é isso, a camisa é aquilo. Você vê como ele sai rápido do momento do abraço e ele já vai direto para o momento da camisa. Na CBCA, Criteria Based Content Analysis, quando eu tenho um discurso que ele é manipulado, ocorre uma tendência a esse discurso ser assimétrico, no começo, meio e fim. Ou seja, imagina se eu tenho o começo da situação. Eu cheguei lá, estava numa festa. Aí eu tenho o meio, que geralmente é onde ocorre a situação problemática. Um abraço. E eu tenho o fim. Um discurso, quando ele tende a ser genuíno, ele tende a ter uma similaridade, a distribuição da história tende a ser simétrica.
eu falo o mesmo tanto no começo, geralmente o mesmo tanto no meio, o mesmo tanto no fim. Reparem que ele fala muito no começo. Amigos, irmãos, beneficiados, camaradas, estávamos lá, mais que irmãos, uma querida sobrinha, então ele fala muito no começo. O abraço ele só pontua, e aí ele vai direto pro final. E depois a camiseta. Então, assim, há uma grande assimetria nesse discurso dele que novamente reforça a ideia de que é algo esquisito, estranho e deve ser investigado. Bom, vamos lá. Sobre a linguagem corporal, o que a gente poderia observar aqui seria a linguagem corporal dele depois desse toque, né? Então, tocou, teve ali um outro toque, perceba que a direção do olhar dele está para frente, na direção à brincadeira aqui, ao prato de torta ali. Embaça o rosto dele, não dá para ver para onde ele está olhando agora, aparentemente ainda olhando para frente. Agora sim, ele sai, os ombros elevados, isso pode ser visto como um possível turtle effect. A mão para trás, esticando a camisa. Aí muita gente argumentou que essa esticada de camisa, o Alberto, seria para esconder um estado de excitação ali sexual, o órgão genital dele. Porque ele falou assim, né? Todas as fotos ele puxa a blusa por conta desse complexo que ele tem. Como o Alberto comentou, né? Esse próprio rapaz aí, esse pastor André Vitor, ele fala que ele tem... Dá a entender que ele tem vergonha do corpo dele, e aí quando ele vai ali em algum contexto social, ele tende a abaixar, puxar a camiseta para baixo. O que poderia ser ali um gesto da linha de base dele, um gesto padrão dele fazer isso. Mas tem uma questão aí, né, que deve ser observada. Ele alegou ali, né, por meio de várias fotos, olha, isso é um gesto padrão que eu tenho, não é nada de diferente, eu não fiz isso porque eu estava querendo esconder alguma coisa, né. O ponto é, ele está usando fotos para evidenciar uma linha de base, e não se usa, né, uma foto ela não é uma evidência sólida, porque a foto eu posso posar uma foto assim, eu posso posar uma foto puxando, então não é evidência. Se a gente tivesse outros vídeos dele em outros contextos sociais com outras crianças, aí a gente teria um material para falar, olha, dá para entender mais aqui como que esse cara se comporta perto de criança, dá para entender se tem uma quebra do comportamento dele, etc e tal. Agora, falar que a foto é material suficiente não dá não, cara. Aqui o que a gente vê é todo mundo tá feliz, todo mundo mesmo, inclusive a guria aqui, a menina, todo mundo tá sorrindo de felicidade, mas é isso, a gente tem vários sorrisos de felicidade. Logo, imediatamente depois dele abraçar ela, ele tem um comportamento de turtle effect, que é um comportamento de retração, né, um comportamento de desconforto, dá pra ver que o ombro dele sobe mesmo, ele tá aqui na sequência, ele sobe. Pela linguagem corporal, pautando-se em evidências, né, pautando-se em linguagem corporal com base científica, não dá pra pegar esse único sinal e falar que é alguma coisa. O cara pode fazer isso aqui por literalmente qualquer motivo, não dá para pegar um único sinal isolado e falar, esse aqui é o medo dele, ele ficou desconfortável porque sabia que ia ser pego. Não é material suficiente. E esse gesto de abaixar a camiseta pode, aí você coloca entre parênteses, pode ser um gesto associado à linha de base dele por conta de um pseudo aí, no suposto complexo com a própria forma do corpo. Analisando essa situação. Mas agora, sim, algo que é inegável, que inclusive está aqui nesse momento, é o fato do quê? Da mão dele tá encostando nos seios da garota, e mais de uma vez a mão dele ali se envereda ali na altura dos seios da garota, tá certo? Isso não tem como você falar assim, mas nem encostou, não foi nada, não. Realmente encosta, aparentemente a região genital dele está bem próxima dos glúteos da garota, das costas da garota e na direção da garota. Aí fazendo uma avaliação breve sobre zonas erógenas do corpo, tanto costas, quanto seios, quanto glúteos, são sim zonas de estimulação erógena. Então assim, você encostar numa criança logo, especificamente nas zonas erógenas do corpo dela, é algo, como a gente falou no começo, muito estranho. Bom, essa foi então a nossa conclusão, esse foi o nosso resultado. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!